Boa noite, pessoal. Um abração. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar, né? Só um minutinho aqui para eu ajeitar, a gente já começa. Só um instantinho. Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? O som tá ok? Muito bem, vamos lá, né? Vamos começar. Boa noite a todos novamente. Boa noite. Deixa eu ver aqui. A Sandra, a Valéria, a Jussara, a Leila, Flávia, Eliana, Ana Gomes, Mônica, Loureiro, Marilda, Irene, Regiane, Embergson, Ione, Elisete, Vânia, Mari, Andréa, Josiane, Irene, Rossana Perfeito, Maria Aparecida, Tânia, Vera, Shell. Um abração a todos, pessoal que estão chegando. Vamos lá, né? Vamos começar no estudo de hoje. Vamos fazer nossa prece, né? Para a gente dar início. Convidamos então todos para nos unirmos em pensamento, em sentimento, em vibração, para que nós possamos nos reabastecer depois de um dia de trabalho ou de estudo, possamos reabastecer as nossas baterias espirituais e físicas nas fontes de energia inesgotáveis que é Deus nosso Pai, que procedem de Deus nosso Criador. Das fontes do infinito jorram abundantemente energias poderosas que nós podemos absorver e nos refazer física e mentalmente. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais um estudo que ora iniciamos, que nós tenhamos a lucidez para analisar os pontos mais importantes que André Luiz nos trouxe para a reflexão. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a ponte com as nossas necessidades, de cada um individualmente, para que, em sequência, possamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa convivência. Ajuda-nos, Senhor, para que mantenhamos a vigilância e a oração em todos os instantes da nossa vida. Abençoa os sofredores do plano espiritual e todos os lares na vida material aqui representados. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite novamente, pessoal. Vamos lá, né? Vamos estudar.
Então nós vamos dar sequência ao livro Entre a Terra e o Céu, né, que nós estamos fazendo, já estamos quase terminando o livro, né? Vamos dar sequência. Capítulo 35, tá? Capítulo 35, nós já estamos também, já começamos esse capítulo, tá? No meu, página 232, tá? Ok? Esse é um livro que tem em PDF, né? Quem quiser participar lendo também ajuda bastante, né? Para pegar o fio da meada. Ok? Então é só vocês colocarem Entre a Terra e o Céu, PDF, já aparece o arquivo para vocês baixarem, tá? Então vamos lá. Boa noite, Silvana, Verlane, Miriam. Um abração ao pessoal que está chegando aí. Mariana, Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. Então aqui, pessoal, só recapitulando, o Mário Silva estava se sentindo culpado porque ele achava que havia matado o Júlio, né? Aquele bebezinho de 1 ano que morreu de croup. O Mário Silva é enfermeiro e ele teve mesmo o desejo de que essa criança morresse. Mas não foi exatamente o desejo dele que matou a criança, mas ele se responsabiliza, nós nos responsabilizamos por tudo que nós desejamos. Tem até um trecho do Evangelho que se chama pecado por pensamento, adultério, né? E ele fala, né, que não apenas aquilo que se realiza, mas tudo que a gente, as nossas intenções, né, os desejos mais íntimos que a gente acalenta, aquilo também passa a ter um peso dentro de nós, tá? Então a gente precisa tomar cuidado na seleção dos pensamentos que a gente cultiva, tá? Porque senão, às vezes a gente gera dramas de consciência, não é nem pelo que a gente fez, é só pelo que a gente pensou, pelo que a gente cultivou, né? Eu já vi pessoas sofrerem bastante a culpa só por terem desejado, por exemplo, abortar, mesmo que não tenha abortado, mas a pessoa passou a gravidez desejando abortar, né? Quer dizer, isso é ruim, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos. E o Mário Silva, ele buscou refúgio na Antonina, aquela senhora viúva, né? Com 3 crianças e tal. Ele foi buscar consolo na Antonina, pedir orientação dela, desabafar, né? Então ele está aqui na conversa com a Antonina, tá? Nós estamos justamente nesse momento em que o Mário Silva está desabafando com a Antonina, tá? Então a Antonina se dispôs a colaborar para o reerguimento dele, né? Do Mário Silva. Colaborar, atalhou o moço, quase alucinado. É impossível, o menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez. E quem nos diz que Júlio não possa voltar à Terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer em benefício da criancinha que partiu? Como, indagou atônito o infeliz, né? Porque ele não está acostumado a pensar em termos de reencarnação, muitas pessoas não estão acostumadas, né? Então ele não entendia como, o que ela estava dizendo, que ele poderia voltar, mas como assim, né? Nós sabemos que pessoas que morreram em tenra idade podem voltar até na mesma família, podem voltar na mesma família. Às vezes o pessoal está chorando ainda a criança que morreu com pouca idade e não sabe que um dos filhos que vieram depois já era o próprio que havia morrido, né? Na família da minha mãe, por exemplo, havia um irmão dela que morreu com poucos dias de vida e que se sabe dentro da família que era ela. A minha mãe que depois reencarnou, né? Veio como terceira filha, né?
É, e era a criança que morreu, né? Ela reencarnou, aí veio e permaneceu, né? Inclusive, o meu avô, ele teve um sonho que essa criança que faleceu, ela, ela fala que ela viria com uma marca, né? Uma marca de nascença, né? E realmente, quando nasceu, eles foram ver, tinha uma marca de nascença bem na região que a criança falou que ia ter, né? Em sonho, né? Falou pro meu avô. Então, isso é possível, né? É possível e acontece muito, né? Se der tempo, nasce na mesma família. Tá? Então, vamos lá. Como indagou atônito infeliz? Escute, Mário, Antonina falando. O egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse um herói repentinamente arrojado do altar da admiração pública à poeira da desconsideração. É porque ele estava num drama de consciência, né? E era uma pessoa bem considerada no hospital que ele trabalhava, inclusive, né? Uma pessoa bem quista, como a gente conseguiu ver. Mas ele se deixou levar por sentimentos mesquinhos, por sentimentos de revide com aquele que estava encarnado, que era o Júlio. Que o Júlio, ele já conhecia o Júlio, né? Ele já conhecia o Júlio lá na época da Guerra do Paraguai, quando o Júlio traiu a confiança dele, ficando com a esposa dele. Né? Foi uma coisa muito séria, né? Um problema muito sério. Então, quando ele se deparou com aquela criança, veio aquele ódio, que ele nem sabia de onde que vinha aquele ódio. Mas é como se ele reconhecesse naquele bebezinho aquele personagem que lhe trouxe tanta aflição, tanto problema, né? Então, mas o fato dele estar sofrendo esse drama de consciência faz com que ele fique extremamente ligado a si mesmo, fixado na própria dor, né? E isso dificulta o entendimento, dificulta a gente verificar as possibilidades que nós temos ao redor, né? Admito que concentrar demasiadamente atenção em culpas imaginárias é mera vaidade e encarcera-nos a encarcerar-nos na angústia vazia. Você vê a Antonina que está pegando pesado também, né? O rapaz está com drama de consciência aqui, mas ela não tá maciando não, né? Uma mulher muito firme, né? Admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias. E olha, tem momentos, pessoal, que a gente realmente fica criando culpas onde nem existe, né? Muitas vezes a gente fica buscando culpas, né? Buscando responsabilidades onde nem existe. Como que querendo sofrer, né? Como que querendo buscar motivos para sofrer, na verdade é isso, né? E a gente fica criando mesmo sofrimentos baseados em culpas imaginárias, né? Aí ela fala que isso é mera vaidade, a encarcerar-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. Aí ela fala uma coisa extremamente importante. A culpa a gente jamais deve cultivar. Por quê? Porque culpar-se é diferente de arrepender-se. Arrepender-se é constatar o erro. Culpar-se é ficar se machucando por ter errado. Tá? É ficar estendendo aquele sofrimento indefinidamente. Por exemplo, nós podemos nos arrepender. É importante, tem gente que fala assim, eu não me arrependo nunca do que eu faço. Está errado. Porque a pessoa que não se arrepende do que faz, nunca, é uma pessoa que não para analisar as próprias atitudes. E muitas vezes está errando e não está se arrependendo. Tá? Então é a constatação do erro e a necessidade da mudança. Né? A gente pode se arrepender e a gente pode se determinar a mudar.
Eu posso me arrepender e me determinar a pedir desculpa para a pessoa, buscar recompensá-la de alguma forma, buscar ajudá-la de alguma forma, tá? Agora, ficar se culpando é um mecanismo do ego de autodestruição, de autopunição. Inclusive, é um novo erro. Por quê? É um novo erro. Porque o tempo que a gente poderia estar utilizando para nos reerguer e para ajudar a pessoa, nós estamos gastando inutilmente, criando sofrimentos que não vão ajudar em nada. Tá? Por isso que a Joana de Anjos fala, culpa jamais. Arrependimento sim, mas culpa jamais. Né? Até porque muitos espíritos obsessores estão aguardando a gente entrar em processos de culpa, para que a partir da culpa eles consigam ter acesso a nós e consigam nos prejudicar gravemente através de depressões, através de angústias, né? Através de vários problemas em que eles se impõem sobre nós, utilizando a nossa culpa. Tá? Então a gente não deve jamais ficar cultivando culpa. Aí, continuando, né? E modificando a inflexão de voz, que se fez algo mais firme, acrescentou: Você já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Por quê? Porque a pessoa fica, no caso do Mário Silva, ele ficou tão preso à própria dor dele, né, que ele mesmo criou, né, pelo desejo dele, pela intenção dele, né? Mas ele ficou tão cristalizado na própria dor que ele nem parou para pensar na dor dos pais. Veja como é que nós somos quando nós entramos nesses dramas de consciência, né? A gente fica fechado no círculo estreito da nossa própria personalidade. E a gente deixa de perceber a necessidade ao redor. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então ela lembrou muito bem aqui, a Antonina lembrou muito bem. Ó, você já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Né? Já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender fraternos braços aos progenitores na sombra do infortúnio? Ela está sendo perfeita aqui, né? A Antonina está pegando a veia, né? Está muito bem intuída, até porque o Clarencio está ajudando ela aqui, né? Margarida, oi Margarida, tudo bem? Margarida colocou: a culpa abre a porta para o desequilíbrio psicológico e espiritual. Exatamente. As obsessões, elas se baseiam muito na culpa, pessoal. Os espíritos encontram uma facilidade muito maior, né, quando eles encontram a pessoa se sentindo culpada. A Cristiane colocou: boa noite, boa noite. Tem como saber se uma criança da família é reencarnação de algum parente que já desencarnou? Isso frequentemente não tem muita utilidade para a gente, essa especulação, assim, frequentemente não. Mas às vezes a família tem algumas coincidências, né? Ou até algumas informações espirituais que dá a entender que seria, né, a reencarnação daquele parente lá de trás, tal. Então, isso às vezes eu já vi casos, inclusive na minha família, como eu citei para vocês, né? Eu tenho um primo, que a minha avó já desencarnada, morava com eles, na cidade de Marília, São Paulo, né? E meu primo pequeno, com 4 anos de idade, e a minha avó que cuidava, que ajudava a cuidar dos filhos da minha tia, né? Aí o meu primo, ele falou assim para minha tia, né? Eu falei, aquela senhora que fica aqui, que era minha avó, né? Cuidando dele. Aquela senhora, o que ela faz aqui? Perguntou para minha tia, né? E ela perguntou, mas por que você está perguntando isso? Porque ela já foi minha mãe. Ela já foi minha mãe. A criança tem 4 anos, né? O que ela faz aqui? Porque ela já foi minha mãe.
E o interessante é que justamente esse menino, ele ganhou o mesmo nome de um filho da minha avó que tinha morrido em tenra idade também, José Augusto. Né? Eles acabaram dando, ele era o terceiro filho da minha tia, e acabaram dando o mesmo nome da criança que minha avó tinha recebido, né, e que acabou morrendo, que se chamava José Augusto também. Né? E do nada ele veio falar que ela já tinha sido mãe dele, né? Quer dizer, é uma coisa difícil, né, de haver essa coincidência assim, sem que seja uma realidade, né? Então existem muitas situações que a gente pode ter informação que dá a entender, né, de algum parente reencarnado na nossa família e tal. Então vamos ver aqui a Antonina, né? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro de bênçãos no crescimento ou no reajuste. Antonina explicando para ele, até porque ele não tem assim conhecimentos espirituais, né? O Mário Silva, pelo jeito, ele não tem conhecimentos assim mais amplos, né? Então ela está dizendo da imortalidade, que ela crê na imortalidade da alma, né? E crê na reencarnação, senão ele não teria falado que ele poderia voltar, né, na mesma família. Por que não visitar você o lar de nossos desventurados amigos nesta hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Quem sabe? A volta de julho pode efetuar-se. Para isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno. Está muito bem intuída a Antonina, né? Está muito bem intuída. Há pouco tempo atrás, Mário Silva chegava ao contato da Zulmira e do Amaro, que são os pais do Júlio que morreu, como inimigos ferrenhos. Ele considerava ambos inimigos ferrenhos, né? Inimigos mortais. Por quê? Porque ele era namorado da Zulmira. E desde criança eles planejavam se casar e tal. E aí, de repente, quando eles já estavam jovens, né, ela desfez um namoro e, passado um tempo, ela se casou com o Amaro. E ele nunca perdoou, né? O Mário Silva nunca perdoou. Então ele cultivou esse ódio pelos dois, pela Zulmira e pelo Amaro. Aí quando ele chegou lá para cuidar da criança, que era o Júlio, e viu que era o filho dos dois, né, aí ele ficou com muito ódio. Foi nesse momento que ele quis matar a criança, né, que ele desejou que a criança morresse. Tá? E agora a Antonina chamando ele para ir visitar o casal, para ir visitar a família. Quer dizer, há pouco tempo ele estava indo lá como inimigo, agora ele está indo se sentindo culpado, né? Passando da energia de conselheira à ternura de irmã, aduziu carinhosa. Deixaria você, a outrem, o privilégio de semelhante serviço? Não tem coragem, lamentou o rapaz, chorando. Não, Mário. Não, Mário. Em ocasiões dessas, não é a coragem que nos falha, e sim a humildade. Né? Ela está sendo cirúrgica aqui, né? Porque é bem verdade mesmo. Não é a coragem, é a humildade. Né? Porque principalmente ele, na condição dele, que ele contou para ela, né, a questão da relação dos dois, dele com a Zulmira, depois o Amaro, né? O que ele precisava mesmo nesse momento era humildade para lidar com os antigos desafetos, né? Ele precisava de muita humildade, né? Nosso orgulho neste mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em suma,
Aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente deixa que o ego fale mais alto, a gente deixa que o orgulho fale mais alto, né? Sendo que a gente poderia liberar, né? Tirar a ingerência do ego, afastar a ingerência do ego e deixar que o self venha à tona, deixar que o eu divino venha à tona, deixar que o amor venha à tona, que a compaixão venha à tona, a piedade, né? Mas para isso é preciso a gente afastar da ingerência do ego, a interferência do ego desequilibrado com excessivo amor próprio, né? O que a gente chama de amor próprio, frequentemente nada mais é do que a presença desse ego dominador, né? A presença desse orgulho aqui que a gente está verificando, né? Ok. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou pesaroso: Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesma o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe-me a intimidade, tenho sido um homem sem fé, não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração e em sua casa algo novo para o meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me, por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. Aí a gente vê essa reação importante do Mário Silva, né? Aí a gente vê essa reação importante dele, né? Porque veja o que o sofrimento faz, né? Porque até então, capítulos atrás ali, a gente via o Mário Silva muito senhor de si, cheio de raiva, chamando o Amaro durante o sono para se estapearem durante a noite, né? Chamando outros personagens do livro aqui, duelando espiritualmente. Então a gente viu muito isso, né? Aí o que a dor faz? Aí a dor vai trabalhando a pessoa, né? Para ela ser mais humilde. Vai trabalhando a pessoa, né? Para ela aceitar ajuda, para ela pedir ajuda. É o que está acontecendo com o Mário Silva, né? Aí a gente vê a importância da dor, a gente vê a importância do sofrimento. Como é que vai nos trabalhando para que o ego comece a ceder, né? E surja o self. É a dor que faz isso, pessoal. É a nossa maior companheira aí, que faz os nossos castelos do ego ruírem para que pudesse vir à tona os ideais superiores do self. Tá? Então ele está pedindo ajuda, né? A jovem viúva, sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acariciou-lhe as mãos, quais se fossem velhos conhecidos, e agora, igualmente em lágrimas de emotividade e reconhecimento, convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor na noite seguinte. Né? Quer dizer, conseguiu tocá-lo, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Maria de Nazaré da Silva colocou: meu esposo faleceu tem 1 ano, eu cuidei dele até os últimos dias de vida, faleceu de câncer. Eu sinto a presença dele. Será que ele ainda está presente? Aí tem que ver. Faz pouco tempo que ele desencarnou, Maria de Nazaré. Né? Tem que ver isso, né? Porque às vezes a pessoa ainda está precisando de auxílio, né?
Até alguns anos é pouco tempo para quem desencarnou, sabe? Até alguns anos é pouco tempo, né? É importante assim fazer prece por ele, fazer evangelho em casa, né? Às vezes, se você participa de uma casa espírita, colocar o nome dele no caderno de prece, mas sempre enviando pensamentos positivos, pensamentos de ajuda, tá? Tem casos em que, passado algum tempo, o espírito já se reabilitou, já está de volta, tentando ajudar a família, né? Depois de algum tempo, e às vezes os familiares sentem a presença também, né? Então isso acontece. Ok? A Aparecida colocou: minha mãe faleceu há 20 anos, sempre que sonhei com ela, nunca falou comigo. E esta semana sonhei, ela falou que era muito triste ter que deixar seus filhos, mas que era preciso, me abraçou. O que isso quer dizer, né? É difícil a gente, às vezes ela falou com você, mas você não se lembrava, né? Porque os sonhos, eles são assim, às vezes a gente lembra fragmentos do sonho, né, Aparecida, tá? Então pode ser que vocês já estivessem conversando já, mas você não se lembrava, né? E de repente, nesse último sonho, você lembrou que vocês conversaram, sim, né? Que ela te abraçou, tal, tá? Mas pode ser que você não tinha lembrado antes, tá? Nosso cérebro, né? Ele não foi estruturado para a gente ter lembrança completa de duas vidas simultaneamente, da vida espiritual e a vida material, tá? Então a gente está mais focado para a vida material e a gente lembra fragmentos da vida espiritual, a não ser pessoas que tenham mais abertura, né? Que aí possam lembrar um pouco mais. Mas geralmente a gente lembra fragmentos bem pequenos do que a gente vive à noite, tá? A Letícia colocou: eu tenho certeza que minha filha é minha mãe reencarnada. E geralmente essas coisas são baseadas num sentimento íntimo, às vezes em alguma coincidência, alguma coisa que chama para isso, né? Um jeito específico de ser, um gosto específico que só quem conhece é que sabe dizer, né? Um trejeito específico que a pessoa tem, né? Então tem coisas que chamam atenção mesmo, né? Boa noite, Inês, um abraço. Maria Lígia, boa noite. Então é isso, né? Vamos lá? Vamos continuando aqui. Vamos ver o que vai dar a visita aqui, né? Do Mário Silva e da Antonina, né? Então vamos ver aqui. Confiaria Henrique e Lisbela, os filhos da Antonina, né, aos cuidados de uma parenta e seguiriam para a residência de Amaro, em companhia de Haroldo. Haroldo é um dos filhos dela também, né? Quer dizer, deixaria os dois filhos ao cuidado de uma parente e levaria o outro filho junto com eles, né? Desejava auxiliá-lo, a ele, Mário, na justa recuperação, e para esse fim estimaria acompanhá-lo de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza exultante. Estava convencido de que, ao lado de Antonina, encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto assomou-lhe aos lábios, e foi assim que deixamos o enfermeiro atormentado sob a eclosão de nova e abençoada esperança, né? E é interessante, né? Como que frequentemente, no mesmo pacote que vem as dificuldades, vem as soluções também, né? Deus é tão bom, é tão misericordioso, que no mesmo pacote que vem as dificuldades, vem as soluções também. É que frequentemente a gente não olha direito. E quando a gente abre o pacote e vê as dificuldades, a gente só olha para as dificuldades. Aí a gente se desespera, se aflige, se angustia, né? Fica com medo. Mas você olhando direito, você vai ver que junto com as dificuldades vem as soluções também. Só que nós não podemos ficar fixados nas dificuldades,
Nós temos que olhar de forma mais ampla, utilizar a oração, usar o bom senso, o discernimento, e aí nós vamos ver que existem soluções. Para tudo tem solução, né? O Rafael Lima, podemos nos comunicar com os desencarnados através de sonhos? Sim, Rafael, muito. E o fazemos frequentemente, tá? Mais do que a gente se lembra. Eu estava falando agora há pouco que a gente pode se lembrar, né? Mas, em alguns fragmentos, mas mais do que a gente se lembra, a gente entra em contato com os parentes, as pessoas desencarnadas, tá? Amigos, né? E assim por diante. Vamos entrar no capítulo 36, né? Nós acabamos o 35. Vamos lá? Corações renovados. 3 dias haviam ocorrido sobre a libertação de Júlio, o desencarne do Júlio, né? De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos-lhe a profunda exaustão. Quer dizer, só 3 dias, né? Eles estavam esperando, os espíritos amigos estavam esperando uma semana, pelo menos, para que eles pudessem levar a Zulmira ao encontro do Júlio no plano espiritual. Tá? Só que como o Júlio estava recém-desencarnado, o Clarencio falou, nós temos que esperar pelo menos uma semana para fazer essa providência, né? Para levar a Zulmira para encontrar o Júlio. Tá? Por quê? Porque o Júlio também está se ajustando ao plano espiritual. Ele também está convalescente. Tá? Então, passaram-se 3 dias apenas da morte do Júlio, né? Então, os espíritos amigos chegaram na casa da Zulmira e ela estava lá exausta, profunda exaustão, né? Deprimida, né? O enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, anotou apreensivo. Nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. Já pensou? O esgotamento é quase completo. Ela devia estar muito enfraquecida mesmo, né? Devia estar numa situação realmente muito delicada. A enferma recebia-lhe assistência magnética quando Mário, Antonina e Haroldo deram entrada em sala próxima. Quer dizer que a Zulmira estava lá recebendo o passe do Clarencio, quando chegaram a Antonina, o Mário Silva e o Haroldo, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha. A Soraya falou, como fazer o telefone tocar lá de cima? Soraya, como fazer o telefone tocar lá de cima? Ou você colocou toca lá de cima? Né? Pois é, Soraya, boa pergunta, né? Realmente o telefone toca de lá para cá, né? O telefone toca de lá para cá. Jesus nos ensinou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Eu já vi muitas pessoas receberem mensagem espiritual, mas muito mais pessoas que buscaram do que pessoas que não buscaram. Eu já vi muitas e muitas pessoas receberem mensagens espirituais. Mas na grande maioria das vezes, pessoas que buscaram essas mensagens. Tá? Pode acontecer da pessoa que não está buscando, que não está pedindo nada, que não está também receber. Os espíritos estão vendo a sua dificuldade e tal e acham que ela tem merecimento, que ela necessita receber alguma mensagem, né? Agora, muito mais frequentemente eu vejo as pessoas que buscam. Né? Porque quando você procura certos médiuns, né, que costumam dar mensagens, que
Você está seguindo isso que Jesus falou: pedir, buscar e bater. Inclusive a insistência, né? Jesus chama atenção para a insistência, né? Inclusive ele tem uma parábola do visitante inoportuno, né? Do visitante inoportuno, né? A parábola que Jesus conta daquele vizinho lá, né? Que ficou sem mantimentos, aí foi bater na porta do vizinho dele, altas horas da noite, tá? E aí Jesus conta que enquanto o vizinho não parou de bater na porta lá do outro, ele não sossegou, né? Até que o vizinho abriu a porta e acabou dando lá o que ele queria, né? É interessante, né? Tem coisas que a gente deve buscar, né? Você vê aquele cego de Jericó, né? O cego de Jericó, aquele que falou, né? Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? Se ele tivesse ficado quieto, Jesus tinha passado por ele, né? Jesus tinha passado por ele e tinha ido embora. Mas ele tanto gritou, ele tanto incomodou os discípulos, ele tanto chamou a atenção que o pessoal, até para fazer ele ficar quieto, né, eles foram ver o que era. E Jesus acabou conversando com ele, acabou curando ele, né? Mas se ele não tivesse falado, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? E ficou falando em altos brados lá, se ele não tivesse feito isso, Jesus teria passado direto, né? Então, tem algumas coisas que chamam a atenção da gente, né, pessoal? A necessidade da gente buscar, né? Da gente saber o que a gente quer, da gente ir atrás, da gente batalhar pelas coisas, né? Mesmo as coisas espirituais, né? Deus sabe o que a gente precisa, mas a gente tem que manifestar mais o que a gente quer também, né? O que a gente necessita, nós precisamos buscar também. É um movimento importante, até para a gente sair um pouco da inércia, né? É importante isso. Então vamos lá. Então chegaram aqui o Mário Silva, a Antonina e o Haroldo, né? O filhinho da Antonina. Deixamos nosso instrutor com a doente, com a Zulmira, e demandamos a peça em que se efetuaria o encontro familiar. Quer dizer, a parte da casa ali, né? Onde eles se encontrariam, né? O ferroviário e a filha, o Amaro, né? E a Evelina faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Dele com o Mário Silva, né? O Amaro não queria mal ao Mário Silva. É o Mário Silva que tinha ele como inimigo, né? Mas o Amaro se sentia reconfortado, percebendo esse movimento do Mário Silva, né, de aproximação. Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, a conversa, né? Comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia escusas por não haver reaparecido como reconhecia do seu dever, né? Quer dizer, ele chegou ali para a visita cordial, pedindo desculpas, né, por não ter aparecido logo em seguida e tal, né? E falou das impressões dele, lamentáveis e tal, né? A ocorrência desnorteara-o. Caída de cama, impressionado com o acontecimento que lhe não cabia esperar. Falava realmente comovido, porque lembrando os derradeiros minutos da criança,
represavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Na verdade, ele falava muito mais mobilizado pela culpa que ele trazia, né? Mas não deixava de dar uma nota emotiva maior ali pro momento, o que caía bem no momento ali, né? Justamente em se tratando de uma situação, né, ligada à morte da criança e tudo mais, né? Mas ele chorava muito mais pela dor que ele trazia, né? Pela culpa que ele sentia, né? Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se descerrou mais amplamente. Percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu no momento justo em que o nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo, que há tanto tempo se distanciara de nossos olhos. Né? Teve a bondade do amado, né? Dizendo, olha, eu percebi mesmo o seu sofrimento, Mário Silva. Né? E ficou comovido, né? Com a atitude do Mário Silva, né? Do sentimento dele e tal. A Margarida colocou, eu acho que na hora de aflição pedimos, gritamos e somos socorridos, como o cego, né? Nós sempre somos socorridos, né? E a nossa angústia já conta como um silencioso pedido, muitas vezes, de ajuda, né? O problema é que às vezes nós nos ligamos tanto à aflição que nós dificultamos um pouco a sintonia com a ajuda, né, Margarida? Esse é o problema, tá? Às vezes a gente pede auxílio, a gente pede consolação, e a consolação está ali, ao nosso redor. Os espíritos amigos estão ali para nos ajudar. O problema é que às vezes a gente entra numa frequência tão difícil, porque às vezes vem a revolta, a indignação, né? A própria angústia, né? E aí dificulta a nossa sintonia com o alto, né? Então, por isso que nesses momentos é muito importante também que a gente se esforce por poder elevar um pouco o pensamento. Isso facilita a ajuda também, né? Ok. Então vamos lá, nós temos ainda um minutinho, né? A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizante desafogo, porque na verdade ele criava, era muito mais na mente dele que ele imaginava um inimigo. Nós somos assim, né? Existe nós e o objeto. Vamos pensar, nós e a pessoa, né, que nós vamos chamar aqui de objeto, né? Não de uma forma pejorativa, né? Nós e a outra, e aquilo com que nós estamos nos relacionando, né? Às vezes a gente vai criando uma imagem da pessoa que não condiz com a realidade da pessoa. E às vezes nós vamos nos afastando da pessoa e vamos ficando com a imagem que nós criamos dela. Tá? Isso equivale a dizer que nós vamos nos afastando da realidade e passamos a nos relacionar apenas conosco mesmo e com as nossas ilusões. Nós fazemos muito isso, pessoal. Nós fazemos muito isso.
A gente precisa estar sempre atrelado à realidade. Quantas vezes a gente faz observações, quantas vezes a gente faz análises, quantas vezes a gente faz suposições, quantas vezes a gente faz julgamentos baseados não no contato com a realidade de fato, mas no contato com a imagem que a gente cultivou da realidade, mas que às vezes é bem diferente da realidade. A imagem que a gente criou interna do objeto, às vezes é muito diferente do próprio objeto. Não sei se está ficando claro o que eu estou falando, não sei se faz sentido para vocês. E a gente fica lá se relacionando com o objeto, ou se relacionando com a pessoa que nós criamos dentro de nós, que às vezes é muito diferente da pessoa real, da qual a gente perdeu o contato. Né? E a gente fica se relacionando com a gente mesmo, na verdade, né? Com os nossos preconceitos, né? Com as nossas prevenções e assim por diante. Né? E não estamos tendo contato com a realidade de fato. Você quer saber o que pensa a pessoa? Pergunte para ela. Eu acho que ela pensa assim, que ela pensa assim. Você quer saber o que a pessoa pensa? Pergunte para ela o que ela pensa. Mantenha contato com a realidade. E quem vai nos dar a realidade é a própria pessoa. A realidade dela, eu estou dizendo, né? Não aquilo que você acha que ela vai pensar, aquilo que você acha que ela vai dizer, né? Então a gente acaba caindo muito nesse tipo de atitude, né? Aqui o Mário Silva estava entrando em contato com a realidade. Por quê? Porque a realidade que ele criou do amado esses anos todos não era a realidade de fato, era apenas a imagem que ele criou da realidade, que não condizia com a realidade, essa que é a questão, né? E agora ele desfazia, ele tirava aquele sentimento pesado dele, né? Aquela rixa, isso tudo se desfez, né? E enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta, a Zumida, doente, reportou-se a tortura moral que o assaltara assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Veja bem, aqui o Mário Silva ele está sendo o mais sincero possível, né? O Mário Silva está sendo o mais sincero possível, ele não está sendo totalmente sincero, porque nessa situação não caberia ele ser totalmente sincero, né? Nesse momento agora não caberia, né, ele ser totalmente sincero. Então ele tá falando, está sendo empático, está desabafando, né, falando da impressão que ele teve nos últimos momentos do Júlio e tal, né? Ele não poderia chegar para o pai dele e falar agora, porque eu estava querendo que ele morresse e tal, né? Isso poderia até ocorrer, tá? Tem pessoas que não têm dificuldade para chegar e falar, mas nesse momento aqui já é um passo muito grande já ele se aproximar, já falar dos sentimentos dele e tal, né? Então, às vezes a gente quer ser o senhor da verdade e a gente só faz ferir mais as pessoas, né? E os espíritos nos ensinam que a gente precisa ir dosando a verdade, como se fosse um remédio. O mesmo remédio que cura pode ser o remédio que mata, pode ser o veneno que mata. Depende da dosagem. E a verdade, ela é muito assim, depende da dosagem que você usa. Para ela fazer bem ou para fazer mal, é uma questão só de dosagem, né? Na ligeira pausa que surgiu natural, Amado tornou a palavra, acrescentando bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendia que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E com dolorida resignação acentuou. Não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempo sofri a perda do caçula, de meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia.
Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar, e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. E mal sabia o, e mal sabia o Amaro, né, que estava falando aqui, que ele perdeu um filho caçula e tal. Mal sabia ele que era o mesmo espírito, né? Era o Júlio em duas encarnações diferentes, né? Mal sabia ele. E o Júlio voltará novamente, né? Mais um tempinho aqui a gente vai ver o Júlio retornando pela terceira vez na mesma família, né? Isso que é interessante dessa história aqui, né? Sem dúvida, interferiu Antonina otimista. Sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação, que não conseguem interromper. Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Então, porque ela também perdeu, a Antonina também perdeu um filho, né? Em tenra idade também. A importância da fé, né, pessoal? E nesses momentos de perda, nos momentos de privações, de provações, né? São os momentos que a fé mais se desenvolve. É quando a gente mais percebe a presença providencial de Deus na nossa vida. Ou dos espíritos amigos, em nome de Deus, né? É justamente as dificuldades que fazem mais a gente avançar no terreno da fé, no terreno da confiança incondicional em Deus, né? Não são os momentos de alegria, de bonança, de abundância, não. São os momentos de dificuldade. São os momentos mais preciosos para o cultivo da fé. Tem uma frase do Emmanuel que ele diz assim, que a dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. A dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. Né? É quando a gente é testado, você fala que tem fé, tenho muita fé, mas é quando vem a dificuldade que a gente vê se a pessoa realmente tem fé ou não. Né? Se ela realmente tem confiança em Deus, na ajuda, né? Ou se é uma fé ainda muito vacilante. Né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, já estamos no nosso horário, né? 9 horas. Né? É um estudo que gostoso de ser feito, né? Um estudo que traz muitas coisas que a gente vivencia no dia a dia da gente, né? Mas, como tudo que é bom, também acaba, que o nosso horário por hoje já acabou. Vamos então nos recolher novamente, através da oração. Vamos buscar a elevação do pensamento, agora através da prece, mentalizando Jesus, mentalizando nosso mestre querido, falando junto à multidão, dentro do barco, às margens do lago de Genezaré. Vamos criar essa imagem mental e do seu verbo luminoso se irradiando luzes, se irradiando as águas benditas da vida que nos matam a sede de compreensão para todo sempre, que flui do seu verbo amoroso, terno, inteligente. E vamos nos sentir como aquelas pessoas que ali estavam diante de Jesus, olhando essa sua figura majestosa e bebendo dessas águas puras que fluíam dos seus lábios, através dos seus conceitos, das suas imagens,
através do seu olhar, através de toda a sua presença magnetizadora, portadora de um magnetismo superior. E vamos nos sentir envoltos nessa vibração, agradecendo por toda essa ajuda que estamos recebendo, por todo esse amparo de que somos objeto. Obrigado, Senhor Jesus. Dispensa-nos na tua paz, que possamos permanecer contigo, assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos, pela participação, tá? Devagarzinho a gente vai aí respondendo a todos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, né?